Antes de começar a apresentação em si, deixa eu falar do como vai ser o terceiro bimestre. Nesse bimestre, a matéria de vocês começam com ondas. Então, são ondas, a gente vai começar falando de ondas sonoras, né? E depois a gente passa para ondas luminosas, depois a gente fala de luz, cor, como que a gente enxerga as coisas. Então, é uma matéria bem legal desse bimestre. Tem bastante experimento interessante que dá para a gente fazer, tá? E aí, para a gente começar o bimestre, eu pensei em fazer algo diferente. Algo que eu já ia fazer com vocês lá no presencial, só que a gente não teve tempo. E eu estava meio receosa em fazer isso online, que eu não sabia se ia dar certo, e eu resolvi tentar fazer. Então, eu dei uma adaptada em algumas coisas, tem umas coisas que não deu para colocar aqui, porque não dá para fazer, tipo, não ao vivo, mas outras eu acho que vai dar certo, sim. Então, primeira coisa, quando a gente fala em ciência, em cientistas, vem na mente da gente sempre pessoas muito excêntricas, né? Senhorzinhos mostrando a língua, fazendo experimentos estranhos na garagem, alguém tipo Sheldon, que é uma pessoa muito esquisita, que tem mania de muitas coisas estranhas, né? E na maioria dos casos, quando um cientista é tratado pelo cinema ou por um seriado, quase sempre ele é um homem. Então, a maioria das vezes são homens, aquela pessoa que usa um jaleco comprido, tá sempre com a cabeça no mundo da lua. E quando, por acaso, uma mulher é retratada, né, quando uma mulher é retratada, ai, gente, desculpa, voltou tudo aqui, tá? Deixa eu só arrumar aqui meu ponteiro. E aí, quando uma mulher é retratada num seriado ou no cinema, é uma mulher geralmente mal vestida, que não se preocupa com a aparência, é meio esquisita, tá? Mas o que eu tenho para dizer aqui para vocês é que, assim, os cientistas são pessoas normais. São pessoas normais, como eu, como vocês, e só que, assim, tem algumas coisas que os cientistas têm em comum. E essas coisas é o que a gente vai discutir aqui hoje. E vocês hoje, nós aqui, eu e vocês, vamos ser cientistas por essa noite. Então, a primeira coisa é assim, né? A gente tem que ver como que os cientistas pensam. Os cientistas são pessoas curiosas e observadoras. Isso é uma característica que, apesar dos cientistas serem pessoas comuns, que a gente pode encontrar na rua e sem saber que é um cientista, mas essas características todos têm em comum, todos são curiosos. Todos gostam de observar fenômenos, observar as coisas. E uma outra coisa que os cientistas são criativos. Então, você pode achar cientistas de todos os tipos, mas todos eles usam a criatividade para tentar desenvolver alguma coisa diferente, alguma coisa legal. E, mais importante de tudo, os cientistas fazem perguntas. A ciência começa com uma pergunta. Imagina assim, vocês estão olhando para o céu, vem um arco-íris. Vocês falam, nossa, que legal esse arco-íris. Aí, para vocês pensarem como cientistas, vocês pensariam assim, nossa, esse arco-íris, né? Mas como que se forma um arco-íris, né? Eu percebo que sempre depois que chove e tem sol, aparece um arco-íris. Será que tem alguma coisa a ver? Será que sempre depois que choveu? Ou pode ter um arco-íris sem ter chovido? Então, os cientistas fazem sempre perguntas. E eu estranho, às vezes, os alunos não fazem perguntas. Mesmo quando têm dúvidas, preferem ficar, às vezes, sem saber alguma coisa do que perguntar para os professores. E todos os professores de ciências estão acostumados com isso. A gente está acostumado com perguntas. A gente gosta que os alunos façam perguntas, porque é através dessas perguntas que a aula avança, que às vezes surgem assuntos muito mais interessantes na aula, né? E aí a gente vai fazer uma atividade hoje de observação e inferência, que são coisas que os cientistas fazem bastante e que muita gente também faz, mesmo não sendo cientista. Mas para isso, antes de começar a fazer essa atividade, vamos saber primeiro o que é observação e o que é inferência. Qual é a diferença entre uma e a outra, né? Então, olha, uma observação é algo que você faz usando os seus sentidos, tá? Você tem que usar, ou você está vendo o objeto, né, está usando a visão, ou você está pegando o objeto, pode estar sentindo o cheiro do objeto, sentindo o gosto do objeto, né, o paladar, pode ouvir também. Então, usando, a gente observa
as coisas usando os 5 sentidos. Mesmo se a gente pegar um objeto e colocar em cima de uma balança para medir a massa, a gente está fazendo uma observação. A gente olhou ali para ver que está marcando, sei lá, 2 quilos. Então, isso são observações que a gente faz usando os nossos sentidos. Já as inferências são as conclusões que a gente tira baseado nas observações que a gente fez. Então, eu fiz uma observação e, através daquela observação, eu cheguei a uma conclusão. Por exemplo, vocês saem da casa de vocês, vê o chão da calçada molhada, tá? Então, o chão está molhado é uma observação que vocês conseguem fazer. Vocês olharam que o chão está molhado. Vocês podem pôr a mão e ver que ele está molhado. Vocês podem sentir o cheiro de, sei lá, de calçada molhada. Sei lá, calçada molhada tem cheiro, né? E aí, a inferência que vocês podem fazer vendo a calçada molhada é, nossa, deve ter chovido ontem à noite. Ou então, uma outra inferência que você pode fazer é, alguém jogou água na calçada. Ou então, sei lá, passou um carro aqui numa poça d'água e a água espirrou para a calçada. Então, vocês estão percebendo que, às vezes, uma observação pode dar origem a mais do que uma inferência. Aí tem outro exemplo aqui, né? Aquela pessoa está correndo bem rápido. Isso é uma observação. Você viu a pessoa correndo. Uma inferência pode ser, alguém deve estar perseguindo essa pessoa. Ou a pessoa está atrasada para um compromisso. Ou então ela só está fazendo um Cooper ali para se manter em forma. Então, um outro exemplo de observação é, o líquido é transparente sem cor. Então, a inferência é, esse líquido é água. Pode ser outras coisas também. E para a gente saber qual é a inferência que está mais de acordo com a observação que a gente fez, a gente precisa de novos testes. Então, se a gente acha que aquele líquido transparente sem cor é água, a gente pode cheirar esse líquido e ver, então ele não tem cor, mas ele também não tem cheiro. E aí, se a pessoa tiver coragem, né, ela pode experimentar um pouquinho. Aí fala assim, viu que não tem cheiro, nem cor, e é transparente, e também não tem gosto. Então, muito provavelmente esse líquido é água, tá? Então, vocês entenderam bem qual que é a diferença entre observação e inferência, tá? Então, eu vi que algumas pessoas colocaram aqui no chat, né, que eu coloquei lá a foto do Sheldon, né, do The Big Bang Theory, eu coloquei a foto De Volta para o Futuro. Gente, olha, eu gosto de todos esses filmes, eu gosto de seriados. Quem assistiu meus vídeos no YouTube que eu estava fazendo antes de começar essas lives, viu que eu também gosto de Star Wars, eu gosto de Matrix. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, quanto à física de algum seriado, é possível isso acontecer? Pode perguntar. Se eu souber, a gente pode conversar bastante tempo aqui. E também, do Flash, uma coisa que meus alunos geralmente me perguntam quando assistem o Flash, né? Que se é possível um acelerador de partículas explodir e deixar as pessoas virarem mutantes, né? Não acontece, isso aí nunca aconteceu antes, e a matéria escura não é o que aparece lá no seriado do Flash, tá? A matéria escura é algo que a gente não conhece, mas que a única influência que ela tem é uma influência gravitacional quanto aos objetos. E não assisti, Chantal, o Donnie Darko, porque eu não encontrei. Eu não encontro em nenhum lugar para baixar. Eu não queria assistir dublado, porque eu não gosto muito. Eu gosto de assistir o filme com o áudio original, eu gosto dele legendado. E eu queria muito, muitas pessoas já me sugeriram assistir esse filme, e eu quero muito assistir. Se vocês souberem onde eu encontro, me manda aí o link, me manda onde eu acho esse filme, porque eu quero muito assistir Donnie Darko. Então, olha só, agora, vocês aqui, a gente vai participar, tá? A gente não, né? Vocês, porque eu já estou participando da aula, né? Então, eu vou colocar aqui para virar uma caneta. Deixa eu mudar a corzinha dela aqui. E aí, vocês vão ver o que aconteceu aqui, tá? Essa imagem aqui, vocês vão observar ela e vão me dizer o que aconteceu aqui. Para isso, vocês vão ter que participar da aula, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro me dizer 3 observações que vocês podem fazer dessa imagem. Então, quando vocês olharem aqui, a única observação que vocês vão poder fazer aqui é
olhando. Não tem como vocês tocarem, né? Porque vocês estão na casa de vocês, não tem como vocês sentirem o cheiro. Então, lembra, observação é o que vocês fazem com os sentidos. Então, eu gostaria que a gente começasse agora. Vocês podem escrever aqui no chat, ou vocês podem abrir o microfone, quase que não serve. Abrir o microfone e dizer. Então, vamos lá. Qual que é a primeira observação que a gente pode fazer olhando essa imagem aqui? Então, olha, a gente falar que animal é uma inferência. Então, vocês podem dizer que são dois pares de pegadas diferentes. Tudo bem? Então, que pode ser, vai que não é um animal. Vai que foi um carrinho, sei lá, girando que fez isso. Então, você pode só dizer que são dois tipos de pegadas diferentes. Eu vou colocar aqui, ó. Dois tipos de pegadas diferentes. Gente, vocês podem falar, eu gosto de ouvir a voz de vocês. E aí, vamos ver. A segunda coisa. São pegadas diferentes, mais alguma coisa? O que mais que a gente pode ver aqui? Essas pegadas se encontraram ali no meio? Pegadas se encontraram aqui no meio. Então, aconteceu alguma coisa aqui no meio. Então, elas se encontraram no meio. E aí, gente, o que aconteceu ali no final? Ó, entrou dois tipos de pegadas diferentes. E aqui? O que aconteceu? Entrou dois tipos de pegadas e só saiu um. Isso aí também pode ser uma observação, mas foi eu que fiz, então eu não vou escrever aqui. Eu vou esperar vocês me dizerem outra observação. Então, gente, só mais uma, só mais uma. Pode ser até. Eu vou começar a escolher as pessoas aqui, fazer igual na sala de aula, vou chamar um aluno. Ó, outra coisa também que dá para vocês observarem. Dá para ver alguma coisa diferente aqui, ó? Olha o espaço entre essas pegadas aqui no começo. E olha aqui, ó. Aqui tá ficando mais espaçadas. O que dá pra gente sugerir que aconteceu ali? Que um comeu o outro? Isso aí, vamos lá. Isso aí vai ser depois a inferência. Não dá pra gente observar isso aqui. Então, por enquanto, a gente tá nas observações. Essa outra parte aí, o que a gente vai concluir a respeito dessas informações, vocês vão me dizer daqui a pouquinho. Então, guarda isso, daqui a pouco você me diz exatamente o que você me disse agora. Outra observação, gente, o que vocês podem ver aqui. Se misturaram no meio, já coloquei aqui, né? Se encontraram no meio. O que mais, gente? Vocês estão meio ruim de observação, hein, gente? Eu acho que é o horário, já tá quase na hora de dormir, tá todo mundo meio com sono aí. Porque um saltou, isso daí também é uma inferência, porque não dá pra gente ver aqui, não dá pra gente observar que ele saltou. A gente poderia chegar numa conclusão disso, mas isso é uma inferência. Eu acho que um era um pássaro e o outro era animal mesmo terrestre e o pássaro voou. Isso é uma inferência. Então, de novo, guarda esse raciocínio. Daqui a 2 minutos você fala ele de novo. Então, vou colocar aqui, então, vai, ó. Aqui, eles... Vamos colocar aqui, entrou dois pares de pegadas e saiu um, tá? Porque eu acho que vocês estão querendo ir logo para as inferências. Entrou dois tipos. Vou colocar aqui só para resumir. E saiu um. E aí, então, agora vamos ver as inferências. Então, as inferências, vocês falaram várias aí, né? Que um animal comeu o outro. Então, uma inferência, vou colocar aqui, que alguém falou. Opa. Ai, deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Preciso achar uma borracha aqui. Então, primeiro... Cadê? E o que mais? Do pássaro que voou. Um era um pássaro voou.
outra. Então, alguém gostaria de contar a história que aconteceu aqui? Ó lá. Para vocês serem criativos. Conta, antes de terminar as inferências, contem uma história. O que aconteceu aqui? Aí agora vocês podem falar, pode ter inferência. Pode falar o que quiser. Posso tentar? Pode. Eu vou juntar uma inferência na outra, ó. Eu acho que, como falou ali, entrou dois tipos de animais diferentes. Aí um tentou comer o outro. Aí era um pássaro e ele voou. Então, o pássaro voou e o outro saiu triste porque não conseguiu comer ele. Exato. Aí a Chantal falou que eles brigaram. Que mais, gente, que pode ter acontecido ali? Um animal comeu o outro no meio ali, aí por isso que só saiu um. Um animal comeu o outro, por isso só saiu um. Então, uma pessoa disse que um voou, se salvou. Agora você veio e disse que não salvou, ele foi muito azarado, foi comido. Tá, o que mais que pode ter acontecido? Ó, uma vez ouvi uma história assim que os dois animais se encontraram ali no meio, deram uma de Dragon Ball, fizeram a fusão e só saiu um. Isso eu já ouvi também, mas alguém que um matou o outro. Alguém falou aqui que um matou o outro. Pode ter acontecido deles chegarem aqui no meio, gente. Os dois saíram, se encontraram, ficaram tão felizes que começaram a dançar aqui no meio e um deu uma carona pro outro e foi embora. Vocês só pensam em tipo, coisas trágicas, viu? Que um matou o outro, um comeu o outro, um brigou e espantou o outro. Opa! Vocês pensaram também que pode ter acontecido de que esses dois animais, eles passaram aí não ao mesmo tempo? Vai que realmente Pode ser uma mãe canguru e um filhotinho canguru. Aí o filhotinho canguru entrou na bolsa da mãe. Na bolsa da mãe, eles foram embora. Mas se um bicho fosse o filhote do outro, as pegadas seriam diferentes? Só uma... Não sei, tô tentando aqui analisar. É porque um é maior que o outro, aí não sei. Mas alguém gostaria? Talvez eles brigaram e um voltou pelo mesmo lugar que veio. O pássaro voou rápido antes de que o animal matasse. Um trombou no outro. Então, ó, várias coisas aqui estão sendo ditas. Mas e aí, gente? E aí, como que a gente faz, então, para saber qual é dessas histórias que é a correta? O que vocês sugerem que a gente poderia fazer para descobrir qual história que é a verdadeira? Verdadeira não, que é a mais correta. A gente precisaria fazer novas observações, porque vocês viram que são histórias diferentes, que elas explicaram as mesmas observações. Então, a observação todo mundo fez a mesma, viu que eram dois pares de pegada, saiu um. Então, a observação foi a mesma, mas cada pessoa criou uma história diferente. E cada história, com exceção, acho que da fusão lá, cada história dá para explicar o que aconteceu ali. Podia ser que um animal passou ali, tinha uma poça de água. Um animal passou ali, bebeu água e saiu. Aí, depois de 2 dias, deixou as pegadas, né? Depois de 2 dias, um outro animal passou ali, bebeu água e saiu voando. Então, para a gente saber qual história que é a mais correta, a gente precisa fazer outras observações. Só as observações que a gente fez não foi suficiente para a gente saber realmente o que aconteceu ali, tá? E, mais do que isso, a gente pode falar assim, são 2 animais diferentes, e um deles era um pato, por exemplo. Como que eu posso saber se é um pato de verdade? Então, eu vou criar um experimento. Eu pego um pato e levo ele para um lugar, faço ele andar e vejo as pegadas dele. Aí eu posso comparar as pegadas daquele pato com as pegadas que foram deixadas lá. Então, tudo que a gente falou aqui, a gente pode fazer novas observações ou criar alguns experimentos para testar, para ver qual é a correta. E vocês acham que sempre as inferências que a gente faz são corretas? Então, olha, fazer uma inferência não garante que ela seja correta. Então, eu fiz uma inferência, 2 animais entraram ali, chegaram, fizeram a fusão e saiu como um animal só. Não quer dizer que a inferência que eu fiz seja correta. Porque se todas as inferências estão sempre certas, tudo que a gente disse teria acontecido ali ao mesmo tempo, né? Não tem como. Isso é uma coisa impossível, né? E
que a gente faz para escolher uma inferência no lugar da outra? Por que a inferência que eu falei não está certa e que outra pessoa falou estaria certa? Como que a gente poderia fazer isso? Então, é mais ou menos o que os cientistas fazem, né? Na ciência, a gente nunca sabe exatamente qual que é a resposta certa. Tem coisas que aconteceram há muitos e muitos anos atrás, os cientistas podem criar um modelo para descrever o que aconteceu. Por exemplo, o modelo do Big Bang. Então, não tem como a gente saber ao certo se o Big Bang realmente aconteceu. O que pode acontecer é, os cientistas, eles criam um modelo e vai fazendo observações. Então, essas observações vão sendo feitas, e aí esse modelo, ele pode ser melhorado. Então, quando a pessoa cria um modelo, um outro cientista vai lá e testa o modelo dele, pode criticar. E aí, quem criou o modelo pode ou abandonar esse modelo e criar um outro que seja mais plausível, ou pode melhorar ele. E aí, quando um modelo ele é confirmado por experimentos, por outros cientistas, ele vai ganhando confiança, tá? Então, um modelo, quanto mais pessoas testam ele vai ganhando cada vez mais confiança. E quando o modelo ele tem muita confiança mesmo, vários cientistas já testaram ele, viu que realmente ele funciona. Então, toda vez que o modelo acontece isso, aí ele vira uma teoria científica. Então, para ser uma teoria científica, ele teve que ter passado por todas essas etapas. Ninguém cria uma teoria e fala assim, vou criar uma teoria hoje. Aí criou amanhã, já está todo mundo falando dessa teoria. Não, para ser uma teoria, realmente precisa ter sido testada por vários outros cientistas, para que tenha tido bastante confiança entre o grupo de cientistas para poder virar uma teoria. Agora, gente, eu vou fazer uma outra atividade que eu vou pagar um mico aqui na frente, deixa eu só ir me preparando aqui, tá? Eu vou só acertar aqui o que eu vou fazer. E aí eu vou mostrar para vocês 4 objetos, tá? Deixa eu só pôr aqui. Vou mostrar 4 objetos para vocês. Desses 4 objetos, vocês vão observá-los, então vocês vão me fazer 3 observações a respeito desses objetos. Então, lembra, gente, observação são coisas que a gente faz com os sentidos. Como a gente está numa aula remota, as observações são feitas através somente da visão. Então, vocês vão fazer as 3 observações, né? E depois vocês vão fazer 3 inferências. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque agora eu vou mostrar para vocês os objetos que eu... Cadê aqui? Gente, olha, eu não sei se vocês estão me vendo na tela cheia, como vocês estão vendo aí, tá? Então, agora, se vocês forem falar alguma coisa, eu sugeria que falassem rápido, porque senão, não sei, se some eu aqui e aparece a pessoa que está falando, tá? Mas, ó, vou colocando os objetos aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, tá? Ó. Isso aqui tá meio tudo. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Tem um pequenininho aqui, que eu vou colocar em cima aqui de um outro negócio, que senão não dá para ver direito, tá? Vocês estão conseguindo ver os objetos que eu coloquei aqui? Espero que sim. E aí, então, eu gostaria, tem depois uma coisa para eu fazer um teste aqui, com vocês, a respeito desses objetos aqui. O que vocês podem... esse aqui não tá ficando reto. Gente, tá torto por causa do negócio aqui, tá? Que tá em cima. Se vocês quiserem ouvir os objetos para vocês verem, se vocês quiserem ver a parte de baixo deles, sei lá, tá? O que vocês podem fazer de observação em relação a esses objetos? Vamos lá. 3 observações. Pode ser no chat, pode ser pelo microfone. São todos cilíndricos, redondos? São todos cilíndricos, beleza, uma observação. A Chantal falou que tem 4 velas, são de diferentes estilos e cada um tem um jeito diferente de fazer. É assim, gente, ó. Vocês dizerem que são velas, ainda não dá. A vela
falar que são velas é uma inferência. Então, essa aqui tá com um cheirinho tão bom, gente. Então, daqui a pouco vocês podem falar na inferência que são velas, mas vocês não sabem ainda que são velas. Para ser vela, o que precisa ser? Ó, são todos diferentes um do outro. Um objeto, para ser uma vela, o que ele precisa? Vamos acender aqui, para ter uma observação a mais? Vamos ver, quem sabe, né, tipo, o fogo é diferente, né, sei lá. Ai. Bem, todos acenderam. Deixa eu falar mais longe, senão eu apago. Todos acenderam. Então, todas pegam fogo. Outra observação que a gente fez. E aí, tem um aqui, esse aqui parece que a chama é maior, e esse aqui também, esses dois pequenininhos, aqui a chama parece ser um pouquinho menor. O que mais que eu posso falar aqui? A gente tem um que tá apagando aqui. Ó, eu vou apagar tudo, tá, gente? Só para não causar um incêndio na minha casa. Agora, quando apaga, sai fumaça. Ó, outra observação que dá para fazer. Apaga, sai fumaça, e eles são de diferentes tamanhos. Ok, fizemos essas observações. Acho que já teve mais do que 3 aí observações. E agora, quais são as inferências que a gente pode fazer? O que a gente pode dizer? Tinha lá, vou pegar a inferência que os 4 são velas, vai. Outra inferência. O que eu posso dizer desse negócio que essa vela tá aqui? Dá para saber de que material é feito esse negocinho aqui? Vidro? Então, parece que é de vidro. Então, vamos colocar, isso é uma inferência. Parece que ela tá num negócio de vidro. Parece que essa aqui, porque poderia ser acrílico também. Eu consigo saber porque eu tô pondo a mão. Se eu não consigo pôr a mão, vocês aí só poderiam fazer isso como uma inferência. Então, assim, a Chantal falou assim, cera, são feitos de cera. Então, uma inferência que vocês podem saber, fazer aí, né? Eu acho que são feitos de parafina, né? Parafina. Então, uma inferência, porque eu posso saber disso aqui, mas vocês aí não tem como saber ainda se são de parafina ou não. E aí, gente, mais alguma coisa? Então, ó, vamos lá. Vamos tirar algumas conclusões. Isso aqui, gente, é uma vela, tá? Vou pôr aqui do lado. Isso daqui também é uma vela. Essa vela aqui é de morango. São de cores diferentes, isso. Essa aqui é uma outra vela de citronela. Aí, essa daqui é uma vela pequenininha também. Agora, isso aqui, gente, deixa eu tirar esse pavio daqui. Isso daqui não é uma vela. Isso aqui é uma batata. Tá? Então, peraí que agora eu tô mastigando, tô com a boca cheia. Então, eu fiz isso de propósito. Caiu aqui a minha coisa. Fiz isso de propósito para vocês verem que eu fiz vocês acreditarem que os 4 objetos eram vela, e vocês fizeram essa inferência de que todos eram vela, e na verdade um deles não era vela, um deles era uma batata. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que isso aqui tem alguma coisa a ver com o que os mágicos fazem? Gente, batata não é tão ruim assim não comer crua. Ó, gente, é batata mesmo, tá? Não vão achar que eu comi vela, tá? Não comam vela em casa. Sério, gente, é uma batata, ó. Não sei, aqui a câmera não dá pra ver direito, mas eu cortei ela no formato cilíndrico, vou até comer outro pedaço. Daqui a pouco não sobra mais batata aqui, né? Então, gente, o que os mágicos fazem? Eles criam um cenário para distrair vocês enquanto eles fazem o truque deles. Nesse caso aqui, eu coloquei um monte de vela, 3. Peraí, gente, deixa eu parar de mastigar. Eu coloquei 3 velas verdadeiras aqui e uma vela falsa, tá? Que o pavio também não era de vela, tá? Por isso que ele apagou antes. Eu coloquei 3 velas verdadeiras e uma vela falsa aqui.
eu chamei, lembra que eu falei para vocês, que vocês estavam me dizendo que era vela, mas eu falei assim, gente, vela é uma inferência, tá? E aí, eu distraí a atenção de vocês para as velas que são verdadeiras, para vocês não perceberem que tinha uma impostora ali, que era uma vela falsa. Então, a gente tem que tomar cuidado com as inferências que a gente faz no nosso dia a dia. Imagina assim, vocês veem lá na frente da sala do Manuel, naquelas cadeiras lá, um aluno que geralmente faz muita bagunça na sala, vocês veem esse aluno sentado lá. Qual que é? Ver o aluno sentado é uma observação. E qual que é a inferência que a gente geralmente faz? Pronto, ele já aprontou de novo, ou ela, né, no caso, às vezes pode ser uma menina bagunceira. Assim, nossa, ela já aprontou de novo, vai levar uma suspensão. Ah, nossa, o Manuel vai brigar com ele ou com ela. Então, a gente faz essas inferências, só que, na verdade, pode ser o quê? Que o aluno tá ali porque tá passando mal, vai ligar para casa, ou só tava passando ali e resolveu sentar um pouquinho para descansar. Então, acontece isso também, gente, na nossa vida. A gente lê algumas coisas que tiram a nossa atenção do que realmente é. A gente observa alguma coisa na rua, a gente já tira conclusões sem saber todos os detalhes. Então, cuidado com isso, gente. Cuidado com as inferências que vocês tiram. Sempre procurem ter mais informações para chegar realmente, sempre a inferências cada vez mais corretas. Gente, eu esqueci de falar antes, coloca aqui no chat o nome e o número de vocês para a lista de presença, tá? E aí, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje, fazer uma atividade diferente para a gente dar só uma relaxada um pouquinho antes de começar o bimestre, tá? Aí, a partir da semana que vem, a gente já começa com a aula mesmo. Se bem que o assunto desse bimestre é bem interessante, é sobre ondas sonoras, ondas luminosas, tá? E alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar algo? Alguém quer sugerir alguma coisa? Assim, professora, por que a senhora não faz uma aula sobre qualquer coisa, tá? Se vocês quiserem sugerir, tá aberto aí o espaço para vocês. Então é isso, gente. Olha, eu queria fazer uma aula com duração de uma aula mesmo, né? 45 minutos, a gente está aqui 8h40. Se vocês quiserem ficar aqui mais um pouquinho para a gente conversar, podem ficar. Se quiserem sair, pode sair, mas semana que vem, ó, de novo, nesse horário, convida os amigos também, outras pessoas para participar. Eu vou ver se eu trago algumas coisas interessantes em cada aula, tá? Então, muito obrigada pela participação de vocês, tá? E fiquem bem, se cuidem,